Bom, primeiro, boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo. Eu sou Alessandro Bender, coordenador da Virada ODS. Esse é o podcast da Virada ODS e hoje eu estou com uma convidada queridíssima, que é a Gabriela Chabot, que está coordenando o projeto da Uma Paz. E é sobre a Uma Paz que a gente vai conversar no dia de hoje. Bom, Gabriela, seja super bem-vinda, é um prazer que você esteja aqui, já faz tempo que a gente está querendo conversar, e fala um pouquinho assim sobre o que é Uma Paz, para quem nunca ouviu falar da Uma Paz. Alessandro, eu primeiro tenho que agradecer o convite, porque eu estou muito feliz de estar aqui com você. Então, primeira coisa é isso. A Uma Paz, ela é a Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz. Acho esse nome super chique. Ela é um equipamento público, então ela é um espaço para as pessoas serem formadas e aprenderem sobre educação socioambiental e ODS e mudanças climáticas, mas ela também é a coordenação de educação ambiental da Secretaria do Verde da Prefeitura de São Paulo. Então ela é responsável por coordenar a política de educação ambiental na cidade. Tem então dois lados, assim, no sentido de acolher a população que está querendo fazer curso, fazer atividade, etc. E tem um outro lado que é um lado pensante, no sentido de bolar estratégias. Então eu quero saber dos dois lados. É isso, são esses dois lados. Por um lado, a gente atende a população, então a gente é um equipamento, tem contato direto com as pessoas, está fazendo trilhas e cursos e atividades educativas e todo esse trabalho de educação ambiental, de fazer mesmo educação ambiental. E tem o trabalho da coordenação, que é de pensar a educação ambiental, que é de ter o Plano Municipal de Educação Ambiental, que foi publicado no ano passado, que é engajar as outras secretarias da prefeitura, mas também outros órgãos, e também iniciativa privada e organizações da sociedade civil. Então tem esses dois lados. Enquanto Uma Paz, a gente tá dentro do Parque do Ibirapuera, o que é super legal, a gente tem um espaço. Super legal. Tem o viveiro ali do lado. É o vizinho, eu falo que o Felipe é o vizinho. É o vizinho. E a gente desenvolve atividades de educação ambiental lá no vizinho também. Uma das coisas que o Felipe estava falando, o Felipe é diretor dos viveiros e de mais uma outra coisa que eu esqueci o nome, e ele estava me falando uma coisa que ele acha muito interessante, que ele vai conversar com a população liga pedindo ajuda. Por quê? Porque está com um rato próximo da casa dele. Ele vai visitar, na hora que ele vai ver, tem uma pilha de lixo lá de um ponto viciado lá, um monte de lixo. Ele olha e fala assim, mas amigo, tem um lixo ali. Aí o cara fala assim, mas eu desvio do lixo, não tem problema. Ele não consegue associar causa e consequência. A gente está tendo uma perda desse processo. Eu acho que tem a ver um pouco, você falou da educação, né, da educação ambiental, as pessoas estão perdendo um pouco essa percepção do processo, né? Sim, acho que na correria do dia a dia se perde mesmo, e acho que é por isso a importância da educação ambiental, da pessoa se entender como parte do problema e da solução, né? Então, se ela entende que ela faz parte daquilo, que aquilo está relacionado com a vida dela, é muito mais fácil dela se engajar, se sentir pertencente, e com isso se sentir responsável também. Não, perfeito. E eu pergunto para você, assim, Uma Paz é portas abertas para a população? Total, ou seja, eu chego lá, então ela é ali no Parque do Ibirapuera, ali naquela ruinha de trás, eu sempre esqueço, Quarto Centenário, né? Eu entro e vai ter alguma coisa acontecendo lá. Vai ter alguma coisa acontecendo lá. Uma palestra, workshop. Eu sempre vejo o pessoal de danças circulares, que eu acho muito legal também. Ou seja, tem um monte de atividade acontecendo, exposição. Tem. Né? E a população pode entrar, ela pode se cadastrar. Como é que funciona isso aí? Olha, a Uma Paz, ela funciona de segunda a sexta, normal, das 7 às 7. Então, normalmente esse é o horário de funcionamento, mas a gente está trabalhando muito para oferecer mais atividades fora desse horário. Então, à noite, aos sábados, aos domingos, para realmente estar lá na hora que a população está disponível para frequentar. A população pode se inscrever no nosso mailing para receber a nossa programação e se inscrever nas atividades que precisam de inscrição. Então você pode chegar lá hoje, com certeza vai estar tendo uma atividade e quase com certeza você vai conseguir participar.
Mas para além disso, você pode também dar uma olhada na nossa programação e se inscrever previamente nas atividades. Tem atividades que não precisam de inscrição, como a dança circular. Eu gosto muito da dança circular porque é um momento ali de convivência das pessoas. Super. Né? Assim, é sobre... Da coisa da fisicalidade, dos corpos. E de estar com as pessoas e de refletir junto sobre a relação com o meio ambiente, então, e sobre a relação com as outras pessoas, porque eu acho que a Uma Paz não é só sobre a relação com o meio ambiente, é sobre a relação com as outras pessoas que fazem parte do meio ambiente. Mas eu acho que essa coisa da cultura de paz, que é uma parte do trabalho da Uma Paz, é sobre essa relação com as outras pessoas. Mas mais bonito do que a dança circular, que é uma atividade permanente, acontece toda quarta-feira de manhã, então tá passando lá quarta de manhã, só entrar e dançar junto. A Uma Paz, ela forma muitos multiplicadores. Então, ela forma, por exemplo, pessoas num programa de residência em práticas integrativas e complementares. Explica para mim que eu não tô sabendo disso. A Secretaria de Saúde, ela forma os profissionais deles numa residência em práticas integrativas e complementares, e uma das disciplinas, uma das estratégias que é usada na saúde é a dança circular. Então, a Uma Paz forma os profissionais da saúde para que eles implementem dança circular como estratégia. Super legal. Nas UBSs, em todos os equipamentos da saúde. No outro dia, eu estava no Parque Previdência, que é onde a Uma Paz tem outro centro de educação ambiental, desde a década de 80. Então, o pessoal que mora por lá, Zona Oeste, só passar lá no Parque Previdência também tem atividade de educação ambiental. E eu tava lá e de repente comecei a ver uma dança lá, uma roda, uma dança circular. E aí me falaram, foi formado lá na Uma Paz. Então, eu já vi, eu e o Patrick, que trabalha comigo, a gente já fez formação em questões relacionadas ao bioma da cidade de São Paulo. Eu recebo o newsletter o tempo inteiro, eu sempre estou me matriculando para a gente poder ir participar de coisas. Eu vejo que tem é muito ativa a postura da Uma Paz. A Uma Paz não é só receptiva, né? Ela está querendo que o cidadão participe. E é uma das coisas que a gente está muito preocupado também, porque eu sou da Virada ODS, a Virada ODS, o que a gente quer? Que o cidadão se engaje, participe da Agenda 2030 e tal. E eu percebo esse papel também como um papel de participação cidadã da Uma Paz. E essa semana agora, o Naline, que é o nosso secretário de clima, né, das mudanças climáticas e tal, deu uma entrevista na Roda Viva falando sobre o papel da natureza, da árvore. Ele bateu, né, durante toda a entrevista, falou muito sobre essa participação, de como São Paulo pode resolver de uma maneira fácil a questão da natureza. Como é que é essa participação cidadã que você vê do pessoal dentro da Uma Paz ligado com essa coisa da natureza, da árvore? Me conta um pouco essa experiência que você tem. Nossa, eu sou suspeita para falar de participação social, porque antes de trabalhar na Uma Paz, eu trabalhava na Secretaria de Governo, na equipe de governo aberto. Então, que é a equipe da Prefeitura de São Paulo, que é responsável justamente por estimular a participação social, a transparência. Então eu já estava convertida quando eu cheguei na Uma Paz do quanto é importante a participação social. E eu acho que o papel da Uma Paz, enquanto a educação ambiental, enquanto promotora dessa participação social, então a gente educar as pessoas para a participação, é muito o papel da Uma Paz. Porque é esse lugar de formar as pessoas para que elas participem, contribuam com as políticas públicas e com isso promovam a transformação. Então eu acredito fortemente, a gente tem um programa lá que já tem 19 anos, que chama Carta da Terra em Ação, que é um programa de formação de agentes socioambientais urbanos. Então é uma formação... Aberto? Aberto. Eu posso ser Você pode ser um agente socioambiental. Você pode ser formado pela Uma Paz. São 140 horas de formação. Acontece às terças... Zero. Então. Zero. O que você está fazendo nesse sofá, meu amigo? São 140 horas, então tem aulas terças e quintas à noite. Então a prerrogativa do programa é que sempre num horário em que as pessoas podem participar. E com encontros, saídas para o território aos finais de semana. Às vezes sábado, às vezes domingo. E é um programa que engaja, assim, desde assessor de parlamentar até catador, E a premissa do programa é colocar gente diferente para conversar e se acertar
Então tem muita perspectiva da cultura de paz por trás também. E eles se identificam como carteiros, porque o programa chama Carta da Terra, então eles se chamam de carteiros. Muito legal. Então eles falam, eu sou carteiro da 14ª turma, você é carteiro de qual turma? Que legal. Então é muito legal, tem um senso de rede, assim, porque eles terminam a formação de 140 horas propondo um projeto de intervenção apoiado, lógico, orientado pela Uma Paz. De vamos fazer um plantio, vamos fazer uma remoção de um ponto viciado, vamos fazer uma horta comunitária, vamos fazer um projeto de compostagem. Olha, eu vou dar um testemunho pessoal aqui para você que está assistindo a gente, que é o seguinte, tem uma coisa que me chama a atenção, é que eu tenho meu olhar diferente. Tem uma coisa que me chama muito a atenção na Uma Paz, que é o seguinte, quando você atravessa o portão do Ibirapuera e entra na Uma Paz, o pessoal está andando devagar. É um negócio que me chama a atenção. É outro ritmo. É muito interessante e é bom. Porque a gente que trabalha aqui no centro de São Paulo é um negócio super nervoso. Você está correndo para lá, correndo para cá. Aí você entra numa paz e o pessoal está chegando. Aí chega um cara de chinelo. É uma coisa, é um ritmo muito. É uma vibe muito, muito, muito agradável. E eu tenho uma coisa que eu fico preocupado em relação à questão do debate do climático, né? Ninguém precisa provar para ninguém que a coisa está esquisita, né? Quer dizer, se no ano passado o Rio Grande do Sul encheu, o Pantanal pegou fogo, a Amazônia secou, quer dizer, tem alguma coisa, né? Quer dizer, né? Tem algumas pessoas que ainda têm dificuldade de entender isso, mas que nós estamos vendo fenômenos mais graves. Você acha que a sociedade ainda não absorveu direito a questão dos desafios climáticos que a gente tem? Qual é o papel da Uma Paz nesse processo? Como é que você enxerga? Você acha que as pessoas já meio que caiu a ficha? Você acha que... Como é que a Uma Paz também trabalha para poder conscientizar em relação aos fenômenos climáticos que estão acontecendo? Eu acho que para uma parte das pessoas já caiu a ficha e o desafio é a gente furar a bolha dessas pessoas que já sabem e que já entenderam e chegar no restante das pessoas. E eu acho que furar essa bolha passa por adequar a linguagem. É difícil falar sobre mudanças climáticas. A gente fala de efeito estufa, a gente fala de gases, de CO2, começa a entrar química na jogada, né? Assim, não é simples, não é trivial. Então, você comunicar isso numa linguagem que está acessível para a população, que está adequada para o público com quem você quer falar, é muito desafiador. E eu acho que, para além de como comunica, tem a questão da estratégia de comunicação também. Se eu comunico de forma muito alarmista, eu acho que a tendência é você não trazer as pessoas para ação. Se eu comunico dessa forma, de já azedou, não tem mais jeito, eu acho que... Mad Max, né? Exatamente. Tipo, virou, vai a virar pessoa tudo. Fala, bom, então eu vou viver a minha vida aqui enquanto é possível, sim, né? Sim. Assim, então eu acho que tem um pouco de meio adequar... Meio apocalíptico. Então eu acho que tem esse cuidado de tentar fazer um convite à ação. E eu acho que a Uma Paz tem esse papel de convidar as pessoas a agir. Né? Assim, eu acho que é por aí o caminho da Uma Paz para contribuir. Me dá um exemplo, porque assim, eu já vi várias coisas inspiradoras na Uma Paz. Você que já tem mais experiência dentro da Uma Paz, me conta alguma história inspiradora que aconteceu dentro da Uma Paz que você achou interessante. Olha, eu acho que tem duas. Pode contar. Em 2017, a Uma Paz quase fechou. Jura? Sim, então reestruturação, a prefeitura muda, normal. E aí, acontece. Em determinado momento, falaram, não, esse negócio de Uma Paz, entendeu? Muito recurso, não tá com nada, vamos fechar. E aí a população ficou sabendo que a Uma Paz ia fechar. E fez abaixo-assinado, e foi atrás do secretário, e foi atrás do prefeito, 2.000 assinaturas, 12.000 assinaturas, e reverteu. Então, eu acho que é muito legal que a população enxerga Uma Paz como esse reconhece. Então, acho que esse reconhecimento da população é o que a gente quer. Super legal. Então, acho que essa história é muito boa. Mas teve mais uma outra história que eu achei muito legal também, recente lá dentro da Uma Paz, que é uma coisa muito pequena, que é uma bobagem, mas que é um pouco o motivo pelo qual a gente tá lá, que tinha umas cadeiras desmanchando. Falei, gente, essas cadeiras estão muito feias. Desmanchando. Setor público, o material às vezes está mais antigo, demora um pouco para renovar. Normal.
e a cadeira estava desmanchando. E aí, uma das funcionárias da Umapaz, que é arquiteta, falou, vamos fazer um Pimp My Cadeira. Tem um Pimp My Carroça, claro, que é uma organização que faz todo um trabalho de personalizar as carroças dos catadores e com isso de engajá-los num projeto de sustentabilidade. Autoestima, tudo. Então, Pimp, né, de dar um up, de dar uma pintada lá. E elas falam, vamos fazer um Pimp My Cadeira. Vamos fazer... Então, elas fizeram uma oficina... Primeiro interna, só com os funcionários da Umapaz, pegaram uns retalhos de tecido, pegaram uma máquina de costura e de repente as cadeiras estavam lindas. E de repente todo mundo quer aquelas cadeiras para os eventos. Então, eu acho que isso é muito a proposta de fazer na prática, né? Assim, de sustentabilidade na prática. E foi muito legal, porque eu tava olhando as cadeiras e tava irritada que elas estavam feias e de repente alguém ressignificou as cadeiras. E eu acho que é uma pasta aí para ressignificar as coisas. Maravilhoso. Eu passei por uma situação muito divertida no final de semana, quando a gente estava, depois do encontro do CADES que a gente teve, que eu fui fazer uma palestra para crianças da periferia, e aí a gente fez umas revistas da Turma da Mônica, não sei se você já viu, dos ODS, que é uma gracinha e tal, consegui um restinho e tal, distribuir para as crianças e tal. Aí eu fui falando de um ODS para um ODS, e um menininho estava prestando muita atenção, já era o final do dia, você já está no sábado, que nem você, aquela correria, a gente cansado e tal. Aí termina a palestra que eu distribuí, o menininho de uns 10 anos de idade, ele vem, queria só te avisar, cara, parabéns, viu? Você daria um ótimo professor. Continue assim. Eu falei, pô, que legal. É essa micro coisinha, né, que dá dá um clique na gente, eu acho muito, muito, muito legal. Problemas, desafios. Você acabou de falar, eu quero falar depois sobre a questão de educação ambiental, da questão do projeto de educação ambiental da cidade, que isso aí me interessa muito, mas você falou sobre a questão dos temas complexos, né? Porque a gente tem um tema complexo, a gente precisa furar essa bolha, é um processo, as coisas não são tão simples como a gente gostaria que elas fossem, é só botar uma rolha que resolveu o problema, é só botar um band-aid, é só botar um super bonder, tem esses complexos. Como é que a Umapaz aborda esses temas mais complexos? Como é que é essa transposição que você estava falando para uma linguagem mais simples? Como são os tipos de curso, oferta? Fala um pouco sobre isso para mim. Olha, a gente tem um exemplo lá, que é o exemplo do programa Aventura Ambiental. Então, é um programa de sensibilização ambiental que faz uma trilha, uma visita monitorada, e que hoje funciona na Umapaz, no Ibirapuera, funciona no Centro de Educação Ambiental do Parque Previdência e funciona lá na Escola de Agroecologia em Parelheiros. Então, esse Aventura Ambiental é uma visita monitorada em que a gente convida as pessoas a terem uma experiência de relação ali com a natureza e se sensibilizarem em relação às questões do meio ambiente, às questões climáticas. E esse programa, a gente atende pessoas de 2 anos de idade, sabe andar, a gente leva para dar um rolê, e a gente atende pessoas idosas. Então, uma das coisas que a gente faz é adequar essa linguagem a cada um dos públicos. Então, garantir que a gente está falando com as crianças e que a gente está usando uma linguagem que faz sentido para elas. E a mesma coisa para os adolescentes e a mesma coisa para os adultos. Então, acho que essa adequação do programa às faixas etárias foi muito acertada. Então, essa é uma das coisas que a gente faz. Garantir que a gente está usando a linguagem certa para o público certo. A outra coisa que a gente faz é realmente usar linguagem simples. Então, a gente teve uma experiência com a Heloísa Fischer, que é uma profissional. Eu não sei quem é. Ela é uma profissional da comunicação, justamente da linguagem simples, que fez um curso para uma Umapaz, gratuito, online, para educadores climáticos. Então, ela fez um curso pensando em como traduzir, ou seja, como formar pessoas para fazerem essa tradução. Então, ela é para multiplicar a quantidade de pessoas que podem fazer isso. Exatamente, para multiplicar a quantidade de pessoas que sabem abordar esse tema numa linguagem mais simples. Então, eu acho que essa é outra coisa que é uma coisa específica, vamos trabalhar esse tema em linguagem simples, porque a gente sabe que a gente precisa atingir mais pessoas. Então, acho que formar multiplicadores é sempre a estratégia da Umapaz. Sejam eles servidores, sejam eles conselheiros. Então, os conselheiros são muito público-alvo prioritário da Umapaz. Os professores. Então, a gente tem uma relação muito próxima da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde para formar os agentes comunitários de saúde.
Então, a Secretaria de Saúde tem um programa que chama PAVES, que é Programa Ambientes Verdes e Saudáveis. E esse programa está em 340 das quase 500 UBSs. E esse agente do PAVES, que é um agente de meio ambiente, um agente de promoção ambiental, ele é um público-alvo para mim super, super mega prioritário. Porque ele é uma pessoa que está dentro da casa das pessoas, falando sobre reciclagem e sobre horta e sobre reutilizar as coisas. Olha, eu percebo para mim, por isso que eu recomendo que as pessoas conheçam o Amapaz mesmo, porque é muito legal lá, mas tem uma coisa que eu percebo que assim, acabou virando um ponto de referência, um hub, né? Eu vejo que é meio que magnético, né? Quer dizer, a gente estava falando agora que a gente quer fazer um evento e a gente quer fazer um evento no Amapaz. Não é que a gente quer fazer um evento, não é porque falte equipamento público para a gente poder fazer. Qualquer coisa a gente podia fazer aqui na Maria de Andrade, que é do lado da gente, mas é porque tem uma vibe, tem uma energia que tem a ver com a questão da sustentabilidade, da qualidade de vida, né? E essa coisa da paz com o verde, né? Que os estudos estão falando aí sobre isso, né? Que faz bem para a saúde da gente, saúde mental, né? O pessoal recomenda, né? Se está deprimido, vai passear no bosque, vai para um parque, vai tomar sol, né? É um negócio, eu percebo essa característica. Sempre foi assim, foi crescendo, virou um polo faz pouco tempo. Como é que foi a história da Amapaz? Assim? Olha, a Amapaz, ela foi criada em 2005, começou a funcionar em 2006, então ela fez 19 anos esse ano, então quase 20 anos de história aí. E ela foi pensada para ser esse lugar. Para você ter ideia, o ICLEI, que é um instituto internacional importante para a sustentabilidade, nosso de RI, nasceu lá na Amapaz. A sede do ICLEI ficou na Amapaz, lá nos anos 2000. Olha. Então, é um lugar que já nasceu com esse intuito de ser esse ponto de encontro para essa discussão sobre sustentabilidade. E eu acho que a capacidade da Amapaz de ir se adequando e renovando a linguagem que ela foi usando é fundamental para ela continuar sendo um lugar importante para a sustentabilidade. Porque ela começou lá e a Carta da Terra é um documento importante da Organização das Nações Unidas que traz uma série de valores. E esses valores de cultura de paz e de relação entre as pessoas, de relação com o meio ambiente, eles são valores que perpassam a história dos 19 anos da Amapaz. Mas essa capacidade de pegar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entender que isso dialogava com os valores e incorporar. É o que garante que ela continue sendo importante nessa área. E os seus próximos passos? Porque eu conheço você antes de você estar tocando, né? Quer dizer, já sei que você tem rodinha no pé, uma mulher super ativa, de verdade. É super só elogio, assim. O que é que você está pensando agora de novidade pro cenário? Expandir. Chegar nas pessoas. Então, é lindo. A Amapaz é um prédio lindo. Então, convido vocês a irem conhecerem. É maravilhoso. E ela fica dentro do Parque Ibirapuera. Ou seja, num lugar super privilegiado. Mas a gente quer chegar onde estão a maior parte dos paulistanos. Então, a gente quer chegar na Zona Norte, na Zona Leste, na Zona Sul. Em todos os extremos, a gente quer estar presente. Então, o plano para a Amapaz para os próximos anos é expansão do número de centros de educação ambiental. Então, a gente vai ter centro de educação ambiental no Parque do Bispo, Parque Linear legal. Do Corre do Bispo, lá na Zona Norte. Legal. A gente vai ter um centro de educação ambiental no Parque da Luz. Então, lá na Casa de Chá. Você já foi lá? Super. Casa de Chá. Super. Centro de educação super ambiental. Legal. Vamos super ter um legal. centro. Então, vamos lá dar uma reformada, uma pintada, arrumada e vamos instalar um centro de educação ambiental lá, com profissionais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, com parceiros, com contratos, para poder atender a população do centro da cidade. Sim. Vamos instalar um centro de educação ambiental lá no Parque do Carmo, onde já funciona o planetário do Carmo. Então, e vamos instalar um centro de educação ambiental no Morro do Cruzeiro, Pico do Votussununga, também Zona Leste. Esse eu não conheço. Pois vai passar a conhecer. Vou te convidar e você vai passar a conhecer. Lá tá começando a construir agora, então vai demorar um pouquinho, provavelmente início do ano que vem. Bora. Mas então é isso. Os planos é realmente expandir o número de unidades de educação ambiental para chegar mais perto de onde estão as pessoas. E a partir desses centros irradiar para as periferias, irradiar para estar presente na vida das pessoas. E a história da construção da educação ambiental da cidade de São Paulo? Mudando e não mudando.
quais são os desafios que você percebe do ponto de vista pedagógico, no sentido de abordagem para essa construção? Quais são os lugares que ainda não chegamos? Quais são esses atores que faltam ser mais sensibilizados? Como é que funciona todo esse planejamento? Porque a gente sabe, assim, vou voltar à história aqui do programa do Nalini, que ele tinha falando sobre isso. Ele falou assim, ó, tem mais gente ligando para a gente pedindo para cortar a árvore do que para plantar a árvore. Ponto. Né? Então, assim, por quê? Porque a árvore, eu vou pegar o exemplo da árvore, lógico que a sustentabilidade, a questão do verde não se resume à árvore, né? Inclusive, né, porque a gente sabe que o grande desafio da cidade de São Paulo hoje é arbustivo, né? Quer dizer, se a gente plantar arbustos, a gente tem muito mais resultado do que a árvore, porque a árvore demora 20, 30 anos, o arbusto em 5, 6 anos ele já está fazendo um papel aí. Mas, e aí a pergunta que eu faço é a seguinte, assim, dentro desse contexto, né, quer dizer, quais são os desafios que a gente está vendo dentro da educação ambiental? Por que eu falo sobre isso? Eu falo porque as pessoas não veem muito valor, as pessoas não entendem direito, né? Quer dizer, eu sou de uma época que a gente tinha árvore frutífera no bairro, né? Quer dizer, no meu bairro, lá na Previdência, por sinal, né? Cheio de goiabeira, cheio de daquelas, eu não sei, a gente chama de ameixinha amarela, tá cheio de pássaro. E aí a dúvida que eu tenho é, quais são as estratégias, quais são os caminhos que a educação ambiental está usando para sensibilizar a população em relação à relevância do verde numa cidade como São Paulo? Acho que a gente tem duas coisas. A gente tem o plano de longo prazo, que é o Plano Municipal de Educação Ambiental. Então, o Plano Municipal de Educação Ambiental foi aprovado e publicado no ano passado, 2024, e a gente precisa tirar ele do papel. E tirar ele do papel passa também por ter 5 centros de educação ambiental, para ampliar essa rede, passa por ter, pela Secretaria do Verde, fazer a interlocução com as outras secretarias para fazer educação ambiental em todas as pastas. Todas as secretarias da Prefeitura de São Paulo têm que fazer educação ambiental, porque elas já fazem. É uma questão de coordenar, de combinar, de juntar esforços. Mas eu acho que nem é esse o desafio maior. Eu acho que o desafio maior é a gente, poder público, conseguir chegar na linguagem que também atrai o setor privado. Então, como que a gente dialoga com o setor privado que também está falando de educação ambiental, que usa 3 letrinhas diferentes, não usa ODS, usa ESG. Como é que a gente faz para dialogar para que a estratégia seja coordenada entre todos esses atores? Porque a gente não vai chegar sozinho, a gente não vai resolver as questões das mudanças climáticas, a gente não vai dar conta da educação ambiental se a gente ficar dentro do poder público. A gente tem que garantir que sociedade civil, terceiro setor, iniciativa privada, que está todo mundo buscando as mesmas coisas. Eu acho que os ODS ajudam nessa linguagem comum. Super ajuda. Mas você tocou num negócio, porque assim, é um desafio como a gente pode entrar com a educação ambiental dentro do setor privado, né? Você já teve alguém, sei lá, uma determinada empresa já pediu um suporte, alguma coisa assim? Como é que funciona isso? Já, eles sempre pedem. É bom. É ótimo, eu acho que a gente tem que dar esse apoio. Eles sempre pedem no mês do meio ambiente. Então é muito engraçado, porque entendi. É só uma vez por ano e aí vem 30 pedidos e não é que a gente não queira fazer. Daí eu não vou falar porque a gente encoraja eles a ocuparem os espaços que são os espaços públicos. Então, preferencialmente, a ideia é sempre, quando eles nos pedem, vem fazer uma palestra aqui na empresa, a gente fala, poxa, eu vou ter um curso que é perto, que é do lado, que é na Amapaz ou que é em outro espaço, vem você ocupar esse espaço. Então a gente dá esse apoio, às vezes faz live, programa uma live, bom, você tá querendo que fale desse tema, a gente faz uma live aberta ao público e que atenda essa sua demanda. Então a gente tenta buscar estratégias de garantir que a gente está atendendo quando a gente é provocado. Mas é isso, é muito no mês do meio ambiente, depois o resto do ano a gente fica sem escutar falar do setor privado. Então essa é a gente responde as demandas, eu acho que é importante responder as demandas. A gente está retomando o Conselho Consultivo da Amapaz, que no futuro vai ser um conselho da educação ambiental na cidade de São Paulo. Explica qual é o papel dele. O conselho, ele acompanha as metas de educação ambiental. É isso, esse é o papel dele. É um conselho que é composto por sociedade civil e poder público,
e o papel dele é monitorar as metas de educação ambiental. Então a gente tem metas. Então, inclusive, eu espero que a gente esteja no programa de metas. Cruza os dedinhos aí, que o prefeito tenha realmente acatado a nossa proposta para que a gente esteja no programa de metas e que a gente tenha meta de atendimento de pessoas com educação ambiental para os próximos 4 anos. Mas, independentemente do programa de metas, que é importante, porque o prefeito que pauta, que diz quais são as metas, a gente tem metas de educação ambiental no Plano Municipal de Educação Ambiental, de número de atendimentos de pessoas, de horas de atividades, de número de atividades. Então, tudo isso são coisas que são monitoradas por esse conselho, que tem participação da sociedade civil e que a gente está tentando trazer mais gente da iniciativa privada para acompanhar por aí. Esse é um outro jeito que a gente está tentando engajar a iniciativa privada. Mas é difícil. A gente não tem... O poder público não sabe dialogar com a iniciativa privada. Né? Ele não consegue conversar. Eu não sei se não consegue conversar, eu não sei se os interesses parecem ser muito distantes, que não são. Não são, mas eu acho que tem alguma coisa que realmente precisaria criar um espaço para esse diálogo. Esse é um desafio a ser superado. Desafio mesmo. É um desafio. Sentido. Engajar o setor privado. Porque engajar os outros órgãos públicos, estamos indo bem, estamos discutindo acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente, com o IBAMA, então tem parceiros fortes federais, a gente tem parceria com a Unifesp, então a gente tem uma especialização em educação socioambiental em parceria com a Unifesp, ou seja, especialização com certificado de especialização. Então tem uma série de parceiros, a gente tem parcerias com ONGs, com organizações da sociedade civil, com a população em si, quando quer desenvolver projetos, ações no território, a gente atende muito. Mas o setor privado a gente ainda não sabe se relacionar tão bem quanto deveria. Será que, agora eu estou pensando em voz alta, será que com as associações, como por exemplo as Anshan da vida, será que se a gente entrasse talvez pela Associação Americana, Associação das Empresas Alemãs, porque geralmente elas conseguem fazer uma interlocução com esses caras. Eu já fiz alguns projetos e deu bastante certo. Assim. Vou pegar os contatos com você Alessandra. Não, é verdade. Eu acho que as câmeras de comércio são interessantes assim. Bom, mais uma questão que eu acho importante. Como é a relação de vocês com a educação ambiental e o pessoal da educação? Você falou sobre isso, a gente tem um cenário, eu sei que as escolas estão super sensíveis em relação ao assunto, nossa secretaria é uma secretaria extremamente competente nessa área. Vocês fazem o quê? Vocês dão suporte, vocês fazem formação, vocês criam material didático, como é que é? É tudo? A gente faz tudo isso juntos, né? Então, a Secretaria de Educação é corresponsável pela política de educação ambiental. Então, quando a gente fala que a política de educação ambiental, então o PIMEA, que é esse plano, é um plano que é da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, mas a Secretaria de Educação é fundamental e necessária para a implementação desse plano. Então, acho que são 5 eixos, um deles é todo responsabilidade da Secretaria de Educação. Eles são muito parceiros, então a gente já se reuniu o secretário do Verde com o secretário de Educação esse ano, as equipes técnicas se reúnem periodicamente. E o que a gente faz? Então, eles cuidam da educação formal. O que acontece dentro da sala de aula é a educação que determina. Então, diretrizes pedagógicas, eles publicam. Claro. E a gente recebe, discute junto. E também tem uma base nacional do currículo. Exatamente. Tem que seguir, tem todo o processo. Exatamente. Então, tudo que acontece dentro da sala de aula é responsabilidade da educação, a gente dá suporte. Então, por exemplo, eles me dizem, putz, estou precisando de... Esse ano a gente tem 2 temas prioritários, se bobear 3. Se falar por mim são 4, porque tem os ODS também. Mas o secretário do Verde disse que os temas de 2025 são arborização urbana, resíduos e a COP. Temos que falar sobre mudanças climáticas, porque é um ano de COP no Brasil. Então, a gente pega e forma os profissionais da educação nesses temas. Tanto os professores, então a gente valida cursos nesses temas que o Umapaz tem expertise em fazer. E são na Umapaz ou o pessoal da Umapaz vai para a escola? Tudo? O que precisar. Então, para as escolas a gente não costuma ir, porque são 13 diretorias regionais de ensino em São Paulo, mas a gente vai para a DRE. Então, a gente não costuma ir até a escola, porque a gente não tem braço para estar em todas as escolas. São 1.600 equipamentos da educação em São Paulo, é surreal.
mas para estar nas diretorias regionais de ensino a gente dá um jeito, a gente se vira. Então a gente desenvolve as atividades ou na própria Umapaz e agora nos novos centros de educação ambiental. Super legal. E também em parceria com as diretorias regionais de ensino. Então a formação dos professores é uma coisa que a gente faz. A Secretaria de Educação, ela tem uma modalidade do Programa Operação Trabalho, sabe? O Programa Operação Trabalho da Secretaria de Desenvolvimento do Trabalho, o POT. O POT paga uma bolsa para as mães trabalharem na escola. Então, o POT da modalidade da educação, elas são as guardiãs da alimentação escolar. Então, elas recebem uma bolsa e trabalham 4 ou 6 horas na escola, apoiando a manter as hortas, por exemplo. Porque a horta na escola é um instrumento pedagógico super importante, pode enriquecer a alimentação dos alunos, mas principalmente é ali um espaço de contato das crianças com a natureza. Então, a horta é super importante, todo mundo quer que tenha horta na sua escola, mas a hora que chega nas férias, vai todo mundo embora para casa. Exatamente o que eu ia falar. E morre a horta. Morre a horta. Lógico. Né? Porque não tem ninguém para cuidar da horta. Então, agora as mães, que são guardiãs da alimentação escolar, ficam responsáveis por dar conta do cuidado e recebem uma bolsa. Uma bolsa. É temporário porque a ideia é que elas estão fazendo uma formação. Então, elas dura 1 ano e pode ser renovado por mais 1. E elas ganham essa bolsa e elas vão estudando e trabalhando, e como uma estratégia de tentar reinserir essa mãe no mercado de trabalho também. Então, a Umapaz dá formação nesse programa, em hortas, em resíduos, em ODS, todos esses temas. Pelo que eu entendo, é quase como se fosse uma mentoria, tutoria do processo. Ou seja, a educação já tem o seu próprio projeto e tem uma maneira que a Umapaz ela vai dando um encaminhamento de como as coisas podem acontecer. É isso. Sim, vai esclarecendo as dúvidas, porque às vezes, por exemplo, eles vão lá, como são muitas mães, né? Acho que no programa hoje tem 800 mães e agora vão ser contratadas mais 400. Então, até o final do ano vão ser 1.200. Como são muitas mães, eles fazem formações online. Então, a Umapaz tem uma formação online no canal do YouTube da Umapaz sobre hortas completa. Então, elas já fizeram essa formação, mas é muito diferente você assistir uma formação online sobre horta e você tá lá com o professor, com a mão na terra, com a ferramenta, com o pozinho, porque tem pozinhos, tem coisas que você tem que... Super legal. Exatamente. Então, essa é outra... Eu adoro. É outra realidade, é outra perspectiva. Assim, fica muito mais prático, fica muito mais mão na massa e com isso fica muito mais fácil dessas mães realmente conseguirem dar continuidade aí pros projetos de horta nas escolas. Então, pelo que eu entendi, assim, a ideia é capilarizar mais a Umapaz na cidade de São Paulo, né? Criar mais polos onde a gente possa engajar a população e fazer com que esse projeto de educação ambiental ele esteja cada vez mais consistente. E fala mais assim sobre o que você imagina para o futuro da Umapaz. Qual é o seu sonho de consumo assim? O meu sonho... Eu sou muito sonhadora, então eu tenho muitos sonhos, mas eu diria que o sonho é que a Umapaz seja referência para falar de educação ambiental. Então, dentro da prefeitura, alguém vai fazer um projeto, qualquer coisa que seja sobre educação ambiental, deixa eu ligar para a Umapaz que ela vai ajudar. E que isso chegue nas pessoas também. Então, que alguém pense, nossa, quero fazer uma horta aqui no meu bairro. Vou pedir ajuda para a Umapaz porque eles vão apoiar. Então, acho que é esse lugar de ser a referência no tema e de ser alguém, uma instituição com a qual as pessoas possam contar. Eu posso dizer para você do fundo do meu coração que parte do seu sonho já está realizado. A parte da gente, enquanto funcionário público, a gente já sabe que é referência. Que bom. Eu acho que o nosso desafio e o desafio da gente, enquanto parceiros de vocês, é a gente fazer com que a população esteja cada vez mais engajada. Porque quando vem a demanda... Porque eu falo sobre isso, né? Quer dizer, o esforço de uma política pública, ele nunca é imediatamente recompensado. A gente gasta um monte de dinheiro, a gente faz um monte de trabalho e às vezes o resultado ele não é imediato, porque ele tem um processo de assimilação, etc. E eu vejo a presença da Umapaz principalmente para nós da prefeitura, assim, muito sólida, muito consistente, é uma referência, a gente sabe disso e eu acho que o desafio mesmo é fazer com que cada vez mais a população
demande a uma paz, né? Porque aí, demandando, aí a gente cria mais unidades e o processo vai crescendo. Eu fico muito feliz que você ache isso, fico realmente muito feliz. Mas uma coisa que eu escuto muito muitas pessoas acham que a Uma Paz é uma ONG, que a Uma Paz que não é parte do poder público. Então eu acho que fazer chegar às pessoas que esse trabalho de educação ambiental é uma função pública e de que a prefeitura está fazendo. Então não é só levar a Uma Paz e levar a Secretaria do Verde, a Prefeitura de São Paulo, levar essa imagem de que eu não sei se eles acham que, não, tá muito bonito aqui dentro para ser equipamento público. Putz, eu pensei nisso, eu juro por Deus. Mas agora você tirou. Eu pensei nisso. Nossa, é tão legal. Será Exatamente, que da prefeitura? É isso. Porque tem uma crítica sistemática ao poder público. A gente sabe disso. É normal, é natural, né? Mas o trabalho é de excelência, vocês estão de parabéns. Mas você tem razão, acho que o impacto é muito difícil de ver. Então, a Uma Paz, mesmo tendo 19 anos de história, eu acho que é muito difícil a gente dizer, mas quais são os frutos, quais são realmente as entregas? Porque é um trabalho de formiguinha e é um trabalho de mudança de comportamento. Como é que você mede mudança de comportamento? Você está mais sensibilizado agora? Né? Assim, como é que não é um formulário que eu pergunto para a pessoa, você saiu mais sensibilizado daqui do que você entrou? É que a educação, eu acho que ela é muito cruel no sentido dessa conscientização, porque eu sou educador há muito tempo e eu já falei sobre isso, assim, de vez em quando eu encontro um aluno meu, depois de 20 anos, ele fala assim, eu nunca esqueci daquela aula que não sei o quê. Mas demora 20 anos para o cara cair a ficha dele. Então, é um trabalho, inclusive, né, quem tem criança pequena em casa, né, sabe que é aquela coisa assim, não adianta você falar só, não mexe aí uma vez. Né? Não, você vai passar a vida falando não mexe aí. E isso é um papel da gente. Então, assim, nossa, mas já não teve curso de reciclagem, já não teve curso de plantar árvore, já não teve curso... Por exemplo, né, eu fiquei sabendo agora... O que antigamente funcionava, hoje não funciona mais. Eu fiquei sabendo que essa coisa de distribuição de muda. Distribuição de muda, que é uma coisa que eu sempre soube. A gente ganhava, inclusive de pinheirinho, umas coisas erradas, mas tudo bem. Hoje você não distribui muda porque é péssimo, porque a chance de da muda morrer, a chance do cara plantar o lugar errado, é mais interessante, né? Tava conversando com o pessoal do Verde, eles estavam falando dessas coisas, dessas bolas, eu não sei se chama de bomba de semente, eu não sei o nome, que é um negócio que você pega, é um pedaço de argila cheio de coisa, você joga no mato, que bobeou, a chance daquilo ser benéfico é maior do que você ficar distribuindo mudinha para todo mundo, né? Quer dizer, as estratégias mudam e os conceitos, eles sempre têm que ser Eu cheguei no Verde, achei que distribuir muda era ótimo. A Secretaria de Relações Internacionais, quando eu cheguei no Verde em 2023, queria ajuda, porque queria umas mudas. Exato. E eu fui lá falar com o Felipe, diretor do Viveiro. Falei, o Felipe, e as mudas? Aí eu acho que ele me sensibilizou quando ele falou assim, é que nem você dá pintinho na feira, porque aquilo é uma vida. Tem que ter um cuidado com aquilo. E se você não sabe, você tá... Né, jogando fora essa vida. Exatamente, é uma vida. Então outra, eu acho que ele me sensibilizou muito e hoje eu sou super convertida. Não vamos dar mudas, a não ser que a gente saiba exatamente onde vai plantar, qual é a espécie, qual que é o tamanho do espaço que você tem para plantar. Inclusive, a Secretaria do Verde tá com uma missão de plantio, assim... 120 mil, se eu não me engano. 120, missão impossível. Estamos muito engajados. Sim. Então, contato com a Secretaria de Educação para listar os equipamentos de educação que vão receber o plantio. Contato com a Secretaria de Saúde para receber a listagem dos equipamentos que vão receber os plantios. E para que não seja só um plantio, para que seja uma estratégia de educação ambiental. E tem uma coisa que tem muita gente que eu não sei se sabe, que tem um projeto da subsecretaria, das subprefeituras da cidade de São Paulo, um projeto chamado Adote uma Praça. Gente, se você não conhece isso, é o seguinte, você digita Adote uma Praça, você vai entrar num mapa da cidade de São Paulo, daquelas coisas com vários pins, você já viu isso daí? Já. E aí, você, eu, Alessandro, Gabriela, eu posso adotar essa praça como uma pessoa física, eu tenho uma responsabilidade sobre essa praça, ou seja, todo mês determinada pessoa vai passar lá, um fiscal, para poder ver se está legal, se está cuidando, não está cuidando, etc. e tal.
E você pode pedir, aí sim faz sentido as mudas, sim. Aí sim faz sentido a associação de bairros se juntar para resolver isso daí. Áreas que tem essa questão de descarte viciado também, que funciona muito bem, é uma coisa que a gente estava debatendo no encontro dos CADs, né? Que é você transformar o lugar de um descarte viciado, para quem não sabe, é aquele lugar que todo mundo está acostumado a jogar lixo, mas não é um lugar de lixo. Mas aí o pessoal acostumou e fica jogando lá, e fica aquela sujeira e tal. Alguns lugares o pessoal combate criando pequenos jardins no lugar. Então eles tiram o lixo, pega pneu, sei lá, né, faz umas... E aí cria um jardinzinho ali, o pessoal fica meio... pega mal também jogar um sacão de lixo em cima das plantinhas, então é uma estratégia. Então existem outras estratégias hoje para a gente poder tratar as coisas. Eu gosto muito dessa estratégia, porque para mim ela faz muito sentido se você engajar a população que mora ali, a associação de bairro, e você engajar para que as pessoas realmente se sintam pertencentes àquele espaço, se sintam responsáveis, e realmente, então essa ideia de adotar uma praça é genial. Porque é isso, as pessoas se sentem corresponsáveis. Se claro. É meu, eu vou cuidar. Exato. Né? E é público, é de todo mundo, mas é difícil transportar esse é de todo mundo, é meu também. Né? Assim, acho que é esse passo que a gente precisa fazer as pessoas darem, que é, se é público, é de todo mundo e é meu também. Então eu tenho uma corresponsabilidade por cuidar daquele espaço. Perfeito. E a coisa dos pontos viciados, a Uma Paz também faz esse trabalho. Então você, associação de bairro, você, munícipe, tem um ponto viciado, escreve um e-mail para Uma Paz, umapaz@prefeitura.sp.gov.br, e a gente pensa juntos um projeto para esse lugar. E a gente faz muito isso. De fazer um plantio, e faz uma pintura no muro, e faz todo um movimento ali junto com uma associação de bairro para mudar aquele espaço. Muito legal, parabéns. Estou super feliz que você assumiu o projeto da Uma Paz, muito feliz mesmo. Por favor, dê as últimas palavras, fala aí, fique à vontade, aí o microfone é seu. Ai, muito obrigada. Acho que só agradecer de novo o espaço por contar um pouco mais do que é esse projeto, do que é Uma Paz, que eu acredito muito. Né? Então, convidar as pessoas a ocuparem esses espaços que existem e que vão existir e que estão em processo de implantação. Então, digita Uma Paz no Google. Então fazer esse convite, e eu acho que dizer para as pessoas, para elas escolherem uma bandeira, sabe, assim, o que te faz acordar de manhã, sabe, assim, qual que é o tema que te move? Com certeza vai ter outras pessoas que também vão estar engajadas com esse tema. Procura a sua turma, e a Uma Paz pode ser esse lugar para você encontrar a sua turma. Ai, com certeza. Gente, muito obrigado. Gabriela, obrigadíssimo, pessoal, foi ótimo. Sejam bem-vindos a Uma Paz, frequentem, é um lugar maravilhoso, assim, todas as pessoas que conhecem lá, a equipe aqui, toda vez que a gente fala de Uma Paz que é legal, tá todo mundo falando assim, é verdade, Uma Paz é maravilhosa. Todo mundo concorda e tá na hora de você conhecer esse projeto, tá bom? Muito obrigado e até o próximo episódio.